A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O comentarista é o pastor Clayton Ivan Pomerenig. Ele é pregador, professor e conferencista. A lição de hoje é a lição 12, o reinado de Josias. O textuário nos diz assim: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Segundo Reis, capítulo 22, versículo 8. A verdade prática nos diz assim: Nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 22, versículo 3 ao 5 e versículo 8, e capítulo 23, do 2 ao 5, versículo 21, 22 e 25. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da Palavra de Deus, ok? Então vamos lá. A introdução da revista diz assim: Josias foi o último dos reis justos de Judá. Nunca houve um rei como ele que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Este grande monarca e fiel homem de Deus expurgou o país de todas as falsas divindades ali colocadas por seus ancestrais. E ao saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, iniciou em seu reinado a maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. O nome Josias significa o Senhor traz salvação, o Deus que ajuda, que salva, que cura. E em seus dias o Senhor realmente trouxe cura e restauração ao povo de Judá. Ele agiu bem aos olhos do Senhor e andou em todos os caminhos de seu pai Davi. Ele é comparado a Davi em toda a sua devoção ao Senhor. E isso não significa que Josias e Davi não pecaram. Sua vida se caracterizou pelo fato de não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ele não era como seu pai Amon e nem seu avô Manassés. Basicamente significa que eles não adoraram pessoalmente nem permitiram a adoração corporativa de outros deuses. Eles eram totalmente devotados ao Senhor Deus de Israel e, ao contrário de Salomão e de outros reis maus, nunca se desviaram de nenhum deles. O avô de Josias era Manassés, que governou por 55 anos em Judá e levou a vida mais nojenta e vil que se possa imaginar. Como seria para uma criança de 8 anos ter as lembranças de seu avô, um homem que se dedicou a remover a palavra de Deus de Judá e substituir a adoração a Deus por ídolos? Como isso afetaria Josias a saber que o avô sacrificou algum dos seus próprios filhos a deuses satânicos? Ou ler os relatos do massacre em massa de pessoas inocentes que marcaram seu reinado, de tal forma que a Bíblia diz sobre ele, Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém e de uma ponta a outra. Adicione isso um breve reinado e do pai de Josias Amon, que seguiu os passos do seu pai Manassés e foi assassinado em seu segundo ano como rei pelos servos do palácio. Esta foi a herança espiritual entregue a Josias, e esta foi a razão pela qual ele subiu ao trono tão cedo. Ele não tinha um modelo piedoso para seguir em sua família imediata. Embora aparentemente não houvesse uma cópia das escrituras por lá, veremos mais tarde
porque Manassés teria eliminado qualquer cópia das Escrituras por causa da sua imensa e quase incomensurável maldade. Josias teria sido exposto aos registros de Davi, oralmente, os registros do reinado de Davi, as histórias de Davi. E da mesma forma, havia histórias de seu bisavô, Ezequias, o maior rei depois de Davi. Se você ler o padrão das obras de Josias e as comparar com o padrão de Ezequias, as obras de Josias refletem as de Ezequias. No caso de Josias, em vez de assumir e continuar as obras de seu pai, ele basicamente teve que começar do zero sozinho. Não é uma coisa fácil a fazer, principalmente para alguém que iniciou seu movimento reformista tão jovem. Josias, ele não permitiu que as escolhas erradas de seu pai o impedissem de fazer o que era certo. Tópico primeiro: Josias repara o templo. Achei o livro da lei no templo do Senhor. Com seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor, Josias ordenou a Safã, o escrivão, e outros sacerdotes que fossem ao encontro do sumo sacerdote Ilquias e arrecadassem todos os possíveis recursos financeiros. Pode-se imaginar a enorme surpresa que teve o escrivão do rei ao receber do sumo sacerdote Ilquias a notícia que o livro do Senhor havia sido achado dentro da casa do Senhor. Por esse relato, percebe-se como era o nível de desinteresse das coisas de Deus, porque deveria zelar não apenas pelo sagrado livro, mas pelo cumprimento das leis divinas expressas nele. Precisamos ter uma visão panorâmica dos acontecimentos da época de Josias. Josias é um menino de 8 anos quando chega ao trono de Judá. Porém, o poder da Síria está diminuindo, o que deixa Josias livre, mas para fazer as reformas religiosas. O Império Assírio está sofrendo ameaças de desunião interna e incursões de bandos de bárbaros do lado de fora. Seu último grande rei foi Assurbanipal, morreu em 627 a.C., 13 anos depois que Josias subiu ao trono. Os assírios estão muito ocupados. Eles estão tentando sobreviver em seu próprio império e não podem estar excessivamente preocupados com as ações de um rei menor em Judá. Eles estavam tentando se defender das alianças coloniais que ameaçavam destruí-los. Deus está envolvido nos assuntos das nações. Ele é o Senhor da história. Nunca mais vamos sentar, assistir uma notícia sem esquecer desse fato. O próprio Deus está envolvido nos assuntos das nações. Ele abre espaço para o esforço de um servo fiel para restaurar a adoração correta de Deus entre seu povo. No 8º ano do seu reinado, a Escritura registra que Josias começou a buscar o Senhor. As reformas de Josias começaram no 8º ano do seu reinado, quer dizer que ele tinha 16 anos, com um despertar religioso pessoal e uma purificação de toda a terra da idolatria. Em sua busca, ele começou a restaurar a casa do Senhor. E em sua busca, ele começou pegar trabalhadores que encontraram a Torá perdida e esquecida quando começou a reformar o templo. É importante notar que as reformas de Josias começaram quando ele percebeu que algo estava errado com o templo. Embora ele não tivesse a Bíblia, a palavra, ou mesmo soubesse de sua existência, ele sabia que o seu coração, que algo estava errado na casa de Deus e precisava ser consertado. O que se seguiu foi Deus mostrando a Josias o que era realmente necessário para consertar, limpar sua casa pela obediência completa à sua palavra. Não só o templo que precisava de limpeza, tanto quanto as pessoas que a usavam. O rei rasgou as suas vestes. Ao saber do conteúdo do livro, Safã, o escrivão, levou imediatamente ao rei Josias.
O rei leu o livro tão avidamente e ficou tão pasmado diante da realidade de haver descumprido seu conteúdo que não tardou em rasgar suas próprias vestes em sinal de profunda tristeza e contestação. Ao ser impactado pela mensagem do livro, Josias não se justificou em razão dos próprios pecados, como fazemos os que não querem conformar suas vidas à vontade soberana de Deus. O rei não culpou ninguém, simplesmente se humilhou rasgando suas vestes, demonstrando a piedade de seu coração. Então, o livro da lei é encontrado no templo durante a reforma. Existem estudiosos que dirão que todo tipo de especulação sobre o que é o livro da lei. Muito provavelmente uma parte do livro de Deuteronômio, por causa das ações de Josias, tomou após a sua descoberta. Talvez uma parte maior da Torá, os 5 livros da lei, não temos muita certeza, mas continua sendo a lei de Deus. Não foi um comentário sobre a lei de Deus, era a lei de Deus, era a palavra de Deus, uma cópia gravada da palavra de Deus, mantida a salvo. E agora poderia ser seguro, mas ainda para ser exibida novamente. Quando isso foi trazido à atenção de Josias e as palavras lidas em voz alta, ele chorou, rasgou as roupas e sofreu profundamente pela maneira como ele e seu povo haviam se afastado do Senhor. O rasgar de suas roupas significa rasgar do seu coração pela desonra feita a Deus e a ruína que ele viu chegando a seu povo. Então ele está muito triste. O que ele fez, não fazia sentido à luz do estudo de Ezequias, infidelidade. Agora ele, pela primeira vez, ele vê a própria palavra de Deus e entende que é ser quebrantado pelo pecado e de seu povo, quebrantado pelos trovões da ira de Deus que estava por vir. Ele está apavorado, mas agora ele vê completamente o perigo que seu povo enfrenta. Ele ouve a santidade de Deus ser proclamada, ele ouve o chamado à santidade na adoração, na vida estendida ao povo de Deus, o chamado para a obediência da aliança e a promessa de julgamento por descrença e desobediência e desconsideração. Aparentemente, no templo sobrou a única cópia restante da lei, de Gênesis a Deuteronômio, apenas os livros de Moisés, os primeiros 5 livros da Bíblia. Somente pela providência e graça de Deus eles foram preservados. Podemos concluir então que eles não estavam vivendo pessoalmente de acordo com a palavra de Deus, de acordo somente com as tradições orais ou opiniões. Eles não estavam operando o templo, o sacerdócio de acordo com a palavra de Deus, mas de acordo com o que achavam melhor. Eles não tinham ideia de que algo estava errado com o templo ou todas as influências ímpias dentro e ao redor deles. A influência das tradições e prática de todos os falsos deuses, religiões, ultrapassou e substituiu os caminhos de Deus, e eles não podiam discernir a diferença, entendendo a vontade de Deus. Por ordem de Josias, o sumo sacerdote Ilquias e seus auxiliares foram consultar a profetisa Uda para saberem se os pecados de Judá tinham atingido o nível do juízo divino. Então a profetisa confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas que por amor a Josias isso aconteceria somente após a morte dele. Assim Deus demonstrou que ouviu a oração do rei, e embora a condenação de Judá estivesse sendo apenas adiada. O sacerdote Ilquias e seus auxiliares, Aicã, Aquibó, Safã, Asaías, foram falar com a profetisa Uda, uma ocorrência bem rara, uma profetisa, são pouquíssimas citadas, mulher de Salum, filho de Tiquisvá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro novo de Jerusalém,
O bairro novo, que se diz aqui, era provavelmente subúrbio de Jerusalém, composto de refugiados de Israel após a sua invasão pelo Império Assírio em 722 a.C. Eles sabiam que eram incapazes de consultar o Senhor por conta própria e procurar alguém especificamente reconhecido como um profeta do Senhor. Embora Ilquias fosse o sumo sacerdote, ele era apenas sacerdote no nome, provavelmente por não conhecer a lei, não era a realidade de um sacerdote funcional. Ele tinha somente o título, mas não o caminho. Eles poderiam ter ido para Jeremias, eles poderiam ter procurado Naum, Sofonias, que acabaram de terminar seu ministério profético, talvez um ano antes. Não há indicação de que Sofonias estava morto, ele ainda poderia estar vivo. Abacuque breve estaria também pregando por ali, naquele ponto. Aqui, no entanto, está se restringindo ao reino de Judá. Hoje tem 4 profetas pregando ali, naquele lugar, e a sua palavra é através de 4 pessoas diferentes. Então aqui está uma outra pessoa, uma senhora, conhecida por ser uma profetisa. E qual é a previsão de Uda? Josias quer saber, é tarde demais para evitar o julgamento de Deus? A nação já passou do ponto sem volta? Ou pode Deus ainda ser misericordioso com um povo que não o merece? A profetisa confirma que os profetas já haviam declarado em 2 Reis 21, versículo 10, que o Senhor cumpriria o que havia tanto tempo ameaçado em Deuteronômio 28, e sim, a nação estava condenada. Que todas as coisas descritas no livro acontecerão de fato. Se você fosse Josias, você acha que desistiria? Ele não. Ele começou suas reformas de qualquer maneira. E a escritura havia dito, e a profecia, profeta Uda, confirmar, Josias não vai funcionar, é tarde demais. Mas sua resposta foi, bem, vou fazer de qualquer maneira. E por causa da disposição de Josias de obedecer à lei, a destruição de Jerusalém será adiada para depois da sua morte. A prática da leitura e da meditação da palavra de Deus nos conscientiza sobre os nossos pecados. A renovação do pacto com o Senhor. A leitura do livro diante do povo. Josias, como líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todos não fossem envolvidos. Por isso, convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém e todo o povo, do mais simples ao mais importante, para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura da lei de Deus. Ouvindo a mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. O verdadeiro avivamento começa com a escuta da palavra de Deus. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada. O avivamento por meio da palavra é duradouro. Segundo Reis, capítulo 23, do versículo 1 ao 3, diz assim: Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém, e em seguida o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, do mais simples ao mais importante. Para todos o rei leu em alta voz toda a palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim a palavra da aliança escrita naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Ele chama todo o povo. Josias pessoalmente lê, ele praticamente prega, né? Ele lê a palavra de Deus.
Todos veem claramente a sinceridade, a integridade do coração e a intenção de Josias e são guiados por Deus. Não Josias pessoalmente. O rei Josias pediu um momento de arrependimento nacional. A lei foi lida ao povo da terra e um pacto feito entre o povo e o Senhor. A destruição dos ídolos. No início de sua reforma, quando tinha completado 8 anos de reinado, o rei Josias reparou o templo, tirando todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. Além disso, ele expulsou as imundícies idolátricas de todas as cidades de Judá, e só voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia terminado. O coração de Josias fervia de amor pelo Deus de Abraão, tão ultrajado por seu povo. Em 2 Reis, capítulo 23, nós vamos ver todas as reformas, todas as coisas profanas permitidas no templo para a falsa adoração de Baal e Aserá, e as hostes do céu foram removidas e queimadas. Levaram as cinzas para Betel, que era um símbolo de toda a adoração falsa em Israel, que remota a morte de Salomão, quando Israel e Judá se separaram. E Israel tentou duplicar seu próprio sacerdócio e adoração no templo de Betel. O falso sacerdócio também foi removido. Os lucros econômicos gerados pela adoração falsa também foram destruídos. Na presença dos sacerdotes que se devotaram aos falsos deuses, Josias destruiu tanto os objetos de sua falsa adoração, como os próprios títulos que deles derivavam. Enquanto todas as outras reformas enfocaram principalmente o templo, os sacerdócios e as instituições práticas religiosas estabelecidas pelos homens, e os médios, os espíritas eram totalmente falsos, falsos mestres. Ele removeu da vida das pessoas também a corruptas influências espirituais que estavam mais próximas de suas vidas, ou seja, da vida diária. Os terafins refere-se a ídolos domésticos, coisas que eles nem precisavam sair de casa para adorar. Aqui, como em toda a Bíblia, o julgamento de Deus ou o despertar espiritual começa com a igreja antes de se expandir para fora. O coração que transborda, Deus não tolera ídolos ou qualquer outra prática que desagrade ao Senhor. Tópico 3º, a celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa é a restauração do culto e dos ofícios do templo. Somente depois de 18 anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Esta foi a maior celebração desde os tempos do profeta Samuel. Josias também, ele restabeleceu a liturgia do culto, o sacerdócio e diversos ofícios que eram praticados no templo, tais como sacerdote, levitas, cantores e guarda do templo, e etc. Então, o que temos que entender é o seguinte: a Páscoa de Josias não foi uma festa para celebrar suas reformas. A Páscoa era celebrada em obediência ao livro da aliança. Esses versículos não significam que a Páscoa não tenha sido celebrada desde o período dos juízes ou da monarquia. O que está implícito é o que Josias foi o único a fazer da forma como ele fez. Em vez de ser um festival familiar realizado em casa, conforme previsto em Êxodo capítulo 12 e 13, Josias fez um festival nacional centralizado em Jerusalém, de acordo com Deuteronômio 16, do 1 ao 8. De acordo com Crônicas 30, Ezequias organizou uma celebração também da Páscoa em Jerusalém, mas era um pouco irregular, porque era celebrada no segundo mês em vez do primeiro mês. O sacrifício, a Páscoa é restituída. Ele precisava da instrução da palavra de Deus para saber como é que Deus deve ser adorado. Você e eu somos o mesmo jeito. Precisamos da instrução da palavra de Deus para saber como adorar a Deus, como andar com Ele, como viver diante dEle. Não descobrimos essas coisas por conta própria. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos e seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Josias precisava da instrução da palavra de Deus e eu e você
Precisamos da instrução da palavra de Deus para saber como viver e como andar e como agradar a Deus e como tomar as decisões da vida que devemos tomar, algumas das quais nem sempre são tão fáceis de tomar. Aqui continuando, a maior Páscoa da monarquia. A Páscoa era uma das maiores festas do povo de Israel. Relembrava a proteção divina e o livramento da escravidão no Egito. Deveria ser sempre festejada, pois permitia ao povo recordar as obras que o Senhor realizara no passado. No entanto, devido ao pecado, o povo esqueceu dos feitos e promessas de Deus. Após o livro da lei do Senhor derrubar os altares, após achar o livro da lei do Senhor, derrubar os altares e deuses pagãos e destruir os sacerdotes que realizavam tais abominações, Josias deu ordem para que o povo retomasse a celebração da Páscoa ao Senhor. Ele realizou o maior festejo de seu tempo. Nunca haverá Páscoa tão fervorosa. E a Páscoa de Êxodo 12 se refere ao evento histórico que nós conhecemos, original da libertação de Israel da escravidão lá do Egito. Na noite da Páscoa no Egito, as vegas dos umbrais de todas as portas israelitas foram aspergidas com o sangue de um cordeiro, que era a vítima da Páscoa. A palavra hebraica para Páscoa vem de um verbo que significa passar por cima, perdoar, tem esse sentido. Deus passou por cima ou por cima das casas dos israelitas que foram marcados com sangue aspergido, enquanto ele feriu os primogênitos na casa dos egípcios. O mês Abib, mais tarde chamado de Nissan, o mês em que as espigas de milho amadurecem, o mês da primeira Páscoa, foi estabelecido, portanto, como o primeiro mês do ano judaico. Isso nós encontramos em Êxodo 12 e em Deuteronômio 16. No Novo Testamento, todos os israelitas do sexo masculino tinham que ir a Jerusalém 3 vezes por ano para a Páscoa, para as festas das semanas ou Pentecostes e os tabernáculos. Foi muito bom para o povo de Israel lembrar-se dessas coisas. Da mesma forma, nos faz bem lembrar hoje a obra do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ceia do Senhor, a nós, crentes, temos uma oportunidade de meditar na sua obra, a seguir o seu mandamento, fazer isto em memória de mim. Observe que a adoração extraordinária que ocorre em conexão com a Páscoa foi procedida pela purificação no nível externo, demonstrada na destruição da idolatria. Internamente, a promessa de seguir o Senhor em todos os seus caminhos. Nós nos perguntamos o que tornou aquela Páscoa tão extraordinária. Nunca houve na história dos reis de Judá, de Israel, algo tão precioso. Claro que não se refere ao número de pessoas que participaram. Eu acredito que seja apontado o estado espiritual da grande maioria dos participantes, mas também os detalhes na preparação e na celebração de acordo com a lei. Claro que nem todos eram muito espirituais. Esta festa recorda-nos também uma grande verdade. Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. A Páscoa é uma das mais importantes celebrações da Bíblia. Tais celebrações são fundamentais para nos lembrar dos feitos dos... Vamos falar um pouco da morte de Josias? Em 609 a.C., o rei assírio alista o faraó egípcio Neco para ajudar na recuperação de Harã. É uma vantagem para ele salvar os assírios, que não são mais uma ameaça para eles, e assim proteger seu novo território da Palestina contra os perigosos babilônicos. A Bíblia diz que naqueles dias o faraó Neco, rei do Egito, subiu contra o rei da Síria até o rio Eufrates, e o rei Josias saiu contra eles, mas aquele o matou em Megido. Ele acrescenta, Neco, rei do Egito, subiu para guerrear em Carquemis, junto ao Eufrates, e Josias saiu contra ele. E Neco enviou mensageiros a ele, dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá. Não vou contra você hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E Deus me disse, para me apressar, pare de se opor a Deus, que está comigo, para que ele não destrua você. Infelizmente, Josias ignorou que era realmente um bom conselho de Neco.
quando lhe disse: o que tenho eu a ver contigo, rei de Judá? Eu não vou contra você hoje. Josias teimosamente se recusou a ouvir esse aviso, que na verdade vinha de Deus. Josias estava em pecado porque seu ataque ao Egito apoiava o Império Assírio e ele não tinha nada a ver com apoio ao Império Assírio. A única razão para fazer isso deve ter sido alguma suposta vantagem política. Contra esse tipo de ação, os profetas estavam constantemente alertando os reis. Deus pode falar e por meio de fontes improváveis, porque ele se preocupa tanto conosco que usa tudo e qualquer coisa para nos alcançar. É sábio ter certeza de que alguém fala em nossa vida e se está de acordo com as escrituras, mas também não queremos perder algo só porque vem de um lugar em comum. Curiosamente, o próprio Neco disse: e Deus disse-me para me apressar, pare de se opor a Deus que está comigo, para que ele não destrua você. Improvavelmente que Neco entendeu o que quis dizer. Ele era realmente um agente do Deus de Israel. Ele provavelmente disse e entendeu isso em termos de seus próprios deuses e seu próprio entendimento incorreto de Deus. Mas Josias não recuou, mas se disfarçou para lutar com ele e não deu ouvidos às palavras de Neco, que vinham da boca de Deus. Esse foi o erro fatal de Josias e veio batalhar com ele no campo de Megido, e os arqueiros atiraram no rei Josias. Provérbios 26:17 diz: o que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Então o rei disse aos seus servos, Josias disse: tire-me daqui, porque estou gravemente ferido. Então seus servos o tiraram daquela carroça e o colocaram em uma outra segunda carroça que eles tinham. E eles levaram para Jerusalém, onde ele morreu. E todo Judá, Jerusalém, choraram por Josias. Todos os cantores recitam essas lamentações sobre Josias até os dias atuais. A morte do jovem rei foi tão triste e chocante, algo como um impacto mundial. Assim como aconteceu quando morreu o John Kennedy, que deixou uma marca, que não se pode apagar no povo de Judá. O mesmo quando no milênio chegar e os judeus perceberem que Jesus era o verdadeiro Messias, a Bíblia diz: e eles olharão para mim, para quem transpassaram, e prantearão, como a morte é pranteada por um filho unigênito. Naquele dia haverá grande pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom, no vale de Megido. Eles tinham bons motivos para lamentar, mais do que pensavam, porque com Josias a independência de Judá também morreu. A aventura mal calculada de Josias resultou quase imediatamente na vassalagem de seu país em favor do Egito. O jovem rei Josias reinou 31 anos. Como eu disse no início desse estudo, tanto Davi como ele não eram homens perfeitos, nenhum homem é. Antes de sua morte, na batalha com 39 anos, esse jovem seria usado por Deus para liderar uma nação, para um dos maiores avivamentos da sua história. Apenas um jovem improvável, fraco, fora dos padrões, que com vários obstáculos extraordinários à sua frente, mesmo assim, ele se tornou aquele que guiou seu povo de volta a Deus. Conclusão na revista: Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que o antecederam, inclusive o rei Salomão. Este grande monarca e figura do Messias foi a promessa de Deus sobre Judá, de que o paganismo não prevaleceria sobre os seus reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. Provérbios 21, versículo 1 diz: o coração do rei é como um ribeiro nas mãos do Senhor. Ele o dirige para onde ele quiser. Nunca deixemos de nos lembrar disso, jamais deixemos de ser pessoas de orações sobre os assuntos das nações, do nosso país. Deus está engajado nisso, não podemos ver, está profundo, mas não está sob a superfície, mas está lá. Deus está operando a sua vontade nos assuntos de nosso país e das nações. Josias era jovem, mas o Senhor usou para realinhar as pessoas com seu chamado e seu Deus.
numa época em que ele provavelmente era jovem o suficiente para que a maioria dos seus súditos fosse seu pai ou seu avô. Deus o usou para direcionar seus corações a Deus. Deus abençoe você que ficou até o final. Sou carente de vossas orações, querendo o Senhor. Se ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos. Senhor.